Aleluia. Marcos capítulo 12. O segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 13 em diante. Enquanto você procura, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, meu Senhor da glória, te entregamos essa palavra, essa noite de domingo, ó Pai, porque precisamos de alimento. E a Tua palavra é alimento. Então nos alimenta a Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 12, versículo 13 em diante. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles não trouxeram. E disse: De quem é esta imagem e inscrição? Eles disseram: De César. Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Podem sentar. Essa é outra passagem que Jesus também fala: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu não vou pegar aqui sobre finança, eu não vou pegar aqui sobre dízimo, eu não vou pegar aqui sobre oferta. O que eu quero que você entenda nessa noite é aquilo que Deus colocou no meu coração. Enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que eu apanhasse alguma palavra. Jesus, ele era o tempo todo observado. Jesus foi observado para ver se ele curava, alguém no sábado ou não. Jesus foi observado para onde ele ia. Jesus, ele era observado o tempo todo. O tempo todo Jesus era observado. O tempo todo Jesus, ele era observado naquilo que falava, naquilo que dizia, naquilo que ensinava. Tanto que você vê que eles falam assim, e chegando eles, os que estavam observando, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade ensina do caminho de Deus. Ou seja, eles sabiam que era Jesus, eles sabiam que Jesus ensinava o caminho da verdade, eles sabiam que Jesus não falava besteira, eles estavam o tempo todo observando Jesus, para pegar Jesus em alguma falha, algum erro, para acusar Jesus. O tempo todo assim. E no final nós sabemos quem venceu, Jesus, ele consegue consumar o plano de Deus e consegue ser vitorioso diante dos seus observadores, daqueles que observavam ele e que tentavam alguma coisa contra a vida dele. O que Deus quer que a gente entenda essa noite? Nós também somos observados. Nós também somos observados. O inimigo, ele nos observa o tempo todo. Ele nos observa o tempo todo. Eu tenho que entender isso. A irmã que teve aqui na segunda-feira, você viu ela falando que na casa dela, eles estão vendo uma mulher lá dentro da casa dela. Entendeu? Uma mulher com a faca na mão. Estão vendo uma mulher dentro da casa dela, vendo uma mulher com a faca na mão. Isso aí é o inimigo observando
observando as pessoas. O que Deus quer que eu entenda é que o inimigo me observa e o inimigo te observa. Para quem que ele te observa? Para quem ele te observa? Para pegar você em alguma falha. Para pegar você em algum erro. Para conseguir acusar você e destruir você. É assim que o diabo faz. É assim que o inimigo faz. Tu vê quando Jesus pergunta ao diabo sobre Jó? Já viu meu servo Jó? O diabo falou, claro, pô. Você abençoa ele, você dá tudo para ele, eu não tenho onde pegar ele. O que o diabo quer dizer é, eu não tenho onde pegar ele. Eu não tenho como tocar nele. Eu não tenho como destruir ele. Tu abençoa ele, ele está firme lá. Observar eu tenho, mas fazer o que eu quero fazer eu não posso. Aí Jesus dá permissão ao diabo para só não matar Jó, mas fazer o que quisesse com Jó. Então, o que eu entendo nessa noite, que eu tenho que sair daqui entendendo é, o meu inimigo me observa. Ele me observa porque ele quer fazer coisas contra a nossa vida. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que compreender isso. Que, primeiro, que eu tenho um inimigo. Que, segundo, que ele me observa. E ele me observa para que ele consiga me atacar. Para que ele consiga me atingir. Sabe? O que Deus ele quer de nós é que a gente prossiga a nossa caminhada, entendendo isso, sabendo que nós temos um observador, alguém que tem nos observado, que vai tentar de vez ou outra se chegar contra nós, e nós não podemos esmorecer diante disso. Nós não podemos jogar toalha diante disso. Nós temos que fazer como Jesus fez. Jesus, diante dos seus observadores, dos seus perseguidores, Jesus continuou prosseguindo. Jesus continuou seguindo a sua trilha, a ordenança de Deus, ele continuou. E no final da história, ele se saiu vencedor. No final da história, ele consumou aquilo que Deus queria que ele consumasse. O que Deus ele quer que nós estamos aqui entendendo nessa noite é que eu tenho que tomar cuidado, como Jesus tomou, no que eu falo, no que eu faço, por onde eu ando. Por quê? Porque eu tenho um observador. Eu tenho alguém que observa. Eu tenho alguém que me observa e que quer destruir minha vida. É isso que eu tenho que compreender nessa noite. É isso que eu tenho que entender nessa noite. Porque se eu der mole, o inimigo me pega. Se eu der mole, ele consegue me atacar. Eu não posso dar ao meu inimigo a oportunidade de ele me atingir. Eu não posso dar. Eu não posso dar ao meu inimigo a oportunidade de ele me atacar. Então eu tenho que estar vigilante o tempo todo, eu tenho que estar ligado o tempo todo. Eu tenho que estar atento o tempo todo. Porque 1 minuto de bobeira, eu dou brecha para o inimigo fazer graça. A Bíblia fala sobre Diná. Diná, ela foi dar uma voltinha no mundo. E essa voltinha que ela deu no mundo, ela arrumou um sério problema para sua família. Porque os seus irmãos foram na terra lá, aonde ela foi, ela tinha sido estuprada lá, e com isso ela causou um estrago na família dela, os irmãos
Israel foi lá, fez uma arruaça terrível, matou toda a cidade e trouxe grandes problemas. Tudo por quê? Falta de vigilância, falta de atenção, falta de cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. O diabo tem que observar. Sabe por quê Eva caiu na história do diabo? O diabo já estava observando ela, estava observando ela. No momento de poder da Eva, o diabo usou a serpente para falar com ela. No minuto de poder, no minuto de distração dela, o diabo chegou perto dela, através da serpente, e falou: ei, chega aí, quanto eu falo? Estou te olhando aqui. Pô, tem aquela fruta ali que é boa. Como é aquela fruta ali? Vai lá, dá uma mordidinha. Não posso, não, aqui, pode o quê? Vai lá, dá uma mordida. Dá um minuto, irmão. O diabo, ele tem um minutinho que ele precisa para poder arrebentar com a nossa vida. Dá um minuto. Ele tem nos observado. Como observava Jesus, o inimigo tem nos observado. A Bíblia fala que ele é como um leão, querendo nos tragar. Então nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Por que ele não ataca? Por que ele não nos tocou? Porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. Mas nós temos que ajudar. Por quê? Porque a nossa atitude, né, os nossos atos, a nossa fala, a nossa conduta, né, tudo aquilo que olhava para Jesus, tudo aquilo que se atentava em Jesus, o inimigo nos atenta em nós também. E sabe, cada brecha que a gente dá, cada vacilo que a gente dá, é um buraco a mais que eu dou que o diabo conseguir. Às vezes o buraco é pequeno, não dá para tapar. Porque às vezes não dá para passar, é só um dedinho. Mas cada vacilo o buraco vai aumentando até que o diabo consegue entrar e fazer graça. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Com os meus vacilos, eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, eu tenho que tomar cuidado com os meus atos, eu tenho que tomar cuidado com a minha conduta, do que eu falo, do que eu expresso, do que os outros ouvem na minha boca. Né? Eu conheço crente, né? Muitas vezes deslocado, fala não. Isso aí é terrível. Então, eu tenho que tomar cuidado porque eu conheço pastor que está falando. Então é muito perigoso isso, muito perigoso, porque o inimigo está olhando e com isso eu estou arrumando, eu estou permitindo fazer brechas para o diabo conseguir me atacar. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes alguma coisa acontece, eu não sei. Às vezes a coisa errada, eu não sei. Às vezes eu caio doente, eu não sei. Tudo isso por quê? Por causa de graxinhas que eu dou. Por causa de situação que eu dou. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu, como cristão, eu penso, eu falo, eu expresso, eu faço. Porque Jesus venceu, porque primeiro ele não parou. Jesus não parou em momento nenhum. Jesus continuou sendo perseguido, sendo observado o tempo todo. O tempo todo Jesus era questionado. O tempo todo perguntavam a Jesus muitas coisas e Jesus respondia o tempo todo de forma séria e de forma agradável a Deus. Tanto que os perseguidores dele, os observadores dele reconheceram isso. Falou, e chegando eles disseram-lhe:
Mestre, sabemos que é nome de verdade, e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensina no caminho de Deus. Ou seja, os observadores inimigos já cegaram, sabendo que é Jesus. Jesus, o Senhor é um cara perfeito, o Senhor só faz o que é certo. Aí eles vão perguntar a Jesus algo, e Jesus responde com maestria, né? A ponto deles saírem maravilhados, como disse aqui, né? Maravilhados dele. Então não conseguiram pegar Jesus, mas o tempo todo foi isso, né? Você vê a rainha de Sabá, como soube da sabedoria de Salomão, o que ela fez? Foi lá visitar Salomão. Mas por quê? Olha o que ela fala para Salomão. Antes eu ouvia falar, eu vim ver com meus próprios olhos, eu vim ver, ou seja, observar. Ela foi lá observar a sabedoria de Salomão. Eu quero saber se é isso tudo mesmo. Eu quero saber se não tem perfeição. Elas são maravilhadas diante de Salomão, porque elas chegam a declarar: bendito é a tua família, benditos são teus servos que ficam contigo o tempo todo, ouvindo essa sabedoria toda. A mulher são maravilhadas de lá, porque ela não ouviu besteira da boca de Salomão. Ela não ouviu besteira da boca de Salomão. Ela não ouviu Salomão falar qualquer coisa que não viesse de Deus. Então a mulher são maravilhadas. Então eu tenho que entender que eu, como servo de Deus, eu sou observado pelo inimigo o tempo todo. E outra, ele vai me testar o tempo todo. E vai usar as coisas que ele tem aí. Ele pode usar uma pessoa, ele pode usar alguém da família, ele pode usar um vizinho, ele pode usar um parente, ele pode usar um amigo, ele pode usar até um bicho para te tirar do sério, para te fazer pecar. Até um bicho. Quando você é montado de bicho, quando você judia do bicho, ele pode usar até um bicho para poder fazer você pecar. Eu preciso ficar atento. Eu preciso ter atenção. Sabe para quê? Para eu não dar brecha para o diabo conseguir fazer o que ele quer fazer. Eu preciso entender isso. Eu não posso dar brecha. Porque eu sou observado. A tônica dessa mensagem é isso. É eu entender que eu tenho sido observado. Eu não bato ser observado. Você não bate ser observado. Um tempo atrás, mais ou menos um monte falaram que o diabo tinha pensado que você não tem dormido. Eu dou glória a Deus também que já revelaram que Deus, hoje Deus me impedia enquanto eu dormia e não achava falta em mim. Já foi dito para mim também. Mas foi dito que o diabo vai observar. O diabo já tentou me matar dormindo algumas vezes. Eu acordava sufocado com falta de ar para voltar a respirar para a novela, muito difícil. Desde quando eu entendi que isso era Satanás, falou na minha vida. Então, eu sou perseguido, eu sou observado. E se eu der bobeira, o bicho vem para mim. E o problema meu irmão, para ser abençoado é difícil pra caramba. Depois que o bicho dá o toque dele, depois que o bicho faz a graça dele, para você voltar, para você conseguir reverter, tá quieto aí. Só ela sabe o que sofreu. Não foram semanas, não foram meses, essa menina gemendo. Estava bonzinho, do nada deu um ruim, que para voltar a ficar bom, até hoje já está bom. Agora está melhor que da própria igreja, mas ainda não está perfeito não. Então, eu tenho que entender isso, irmão, porque para estar bom é difícil para burro, para estar bom. Agora para estar ruim é complicado. Então, eu preciso entender isso.
Eu preciso compreender isso. Por quê? Porque eu estou aqui para aprender quais são as artimanhas do inimigo contra a minha vida e eu conseguir vencer. O que Deus quer fazer na casa dele é conseguir colocar na nossa cabeça como é que eu consigo escapar da mão do inimigo. O que eu tenho que fazer para que o inimigo não consiga tocar em mim, para que o inimigo não consiga fazer nenhuma graça na minha casa, na minha família, na minha saúde, na minha vida. Eu tenho que entender isso. Eu não posso viver, né, como eu vejo aí, né? Eu fui no aniversário ontem e nesse aniversário estava uma pessoa lá, o irmão fez uma oração e tal, para começar a brincadeira, mas depois que a brincadeira começou, foi um festival de palavrão, de brincadeira sem graça, brincadeira totalmente mundana, ridícula. Aí eu virei e falei assim, pô, e olha que você orou, hein? Se eu não tivesse orado, meu Deus do céu, não sei nem que seria dessa festa. Também que você orou. A pessoa ora, mas depois da oração, tudo que faz, meu irmão, é ladeira abaixo. Tudo que faz é ladeira abaixo, é triste. Está brincando de falar com o homossexual, falando que gosta de homem, brincando de um outro, quer dar um toque do outro. É só brincadeira ridícula, brincadeira terrível. Mas orou. Irmão, tem gente que está vivendo uma vida de maluco. Tem gente está pensando que porque orou, está protegido. Não, já orei, estou protegido. Já orei, Deus está comigo. Tem gente que está vivendo uma vida de maluco, irmão. Nós estamos vendo uns dias aí de gente doido. Estamos vendo dias aí de dificuldade. Não basta só isso. Eu tenho que entender que eu preciso ter uma conduta, eu preciso ter uma vida onde eu entenda que o meu observador vai mandar gente, vai mandar alguma coisa para tentar fazer com que eu pegue, com que eu erre. O diabo fez isso o tempo todo com Jesus. Ele usou muita gente para derrubar Jesus. Muita gente ele usou para derrubar Jesus. Tu vê que Judas vendeu Jesus, jogando lá de Jesus. Depois de ele ter tentado muitas coisas, não ter conseguido, ainda foi para o deserto para tentar Jesus, e Jesus vem sempre no deserto também. O diabo o tempo todo ele tenta nos persuadir. Ele vai tentar persuadir com dinheiro, ele vai tentar persuadir com bem, ele vai tentar persuadir, ele vai tentar nos comprar. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ele vai tentar o tempo todo nos comprar. Para quê? Para que eu venha largar aquilo que Deus ele requer de mim. Para que eu venha fraquejar, para que eu venha errar naquilo que Deus quer de mim. Tem gente que eu já vi aí que começou em emprego bom, eu não posso falar, mas emprego ganhado muito bem mesmo. Irmão, foi com muita força, ficou rico, com dinheiro, está com dinheiro, mal começou se formou há pouco tempo, está cheio de dinheiro, está com dinheiro. E eu profetizei que essa pessoa tem dinheiro. Eu falei que Deus ia permitir ela ter dinheiro porque estudou, se preparou. Então, está cheio de dinheiro, fez um casamento milionário aí, muito rico mesmo. E sabe o que aconteceu? Sumiu, saiu da igreja. Está aí, nos pagodes caros,
viaja toda hora viaja, está em tudo quanto é parte, tudo quanto é lugar, das festas mais caras, nos lugares mais ricos, arrumou uma amizade rica, está só agora no reboleixo lá, está só agora na brincadeira, bebendo, indo para show de pagode, caro, só fazendo isso, largou Jesus com força, não quer saber. Não quer saber. Sabe, o diabo faz isso. O diabo faz isso. E Deus tinha usado para falar isso para ela. Olha, cuidado, porque a bênção é de Deus, mas não deixa o diabo fazer graça. Mas o diabo, ele muitas vezes transforma a bênção em maldição e problema. Às vezes Deus permite, né, a gente ir um pouquinho mais, a gente arrumar um trabalho melhor. O que acontece é a gente largando os preceitos, o diabo está aí o tempo todo, observando. Aí de vez em quando a pessoa vai na igreja, de vez em quando vai lá, assiste o culto, logicamente, da igreja de Rico, né? Naquela plenitude, né? Lá de Niterói, vai lá para Niterói, que é a igreja do Baladão, e assiste um culto, se mudou para um bairro nobre, se mudou para um bairro nobre, já sabe, essa pessoa se mudou para o bairro nobre, mas sai desse bairro nobre, que é longe para pouco, vai lá para Niterói, para a igreja do Baladão, uma vez no mês, se muito. Aí vai no domingo lá e tal, mas às vezes de manhã está no restaurante de casa, tomando vinho, tomando chopp, e de noite vai lá na igreja do Baladão. Mas se é uma vez ou outra, está totalmente fora. Não se diz, as pessoas não se consideram cristãs. Então, está certo não se considerar. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque o diabo pode usar muita coisa para me desvirtuar, para conseguir tocar em nós. Porque o que ele quer é tocar em nós. Eu tenho que entender isso, o que o diabo quer é tocar em nós. Ele não quer mais nada. A única coisa que ele quer é tocar em nós. Porque ele quer nos destruir e, se possível, nos matar. E quem dá essa arma para o diabo? Sou eu e você. Sou eu e você. Porque da maneira que eu falo, da maneira que eu me comporto, da maneira que eu vivo, faz com que o diabo ele ganhe força na minha e na tua vida. Então, o que Deus quer que você entenda nessa noite é: você e eu, nós somos observados. Tem que ficar ligado, irmão. O diabo existe, não é ficção. O diabo existe, não é história. E nós precisamos ter uma vida